Fala Corinthians, segundo vídeo do dia, hein? Mais um vídeo interessante, dessa vez pré-jogo de uma competição que eu estava ansioso para que iniciasse o quanto antes. Chegou já, hein? Amanhã, dia 19 de fevereiro, é o início da pré-Libertadores para o Corinthians. Estamos na segunda fase. Se vencermos, avançaremos para a terceira fase e daí sim para a fase de grupos. Das outras vezes que o Corinthians participou da chamada pré-Libertadores, era apenas um jogo e a gente tem retrospectos bem ruins, vamos colocar dessa forma, porque em duas das vezes a gente acabou ficando nessa fase da competição. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo, começando a partir de agora. Vem para a tela do meu computador e bora lá para mais um vídeo da hora aqui no canal Corinthians Talk. E já vale lembrar, ó, esse daqui foi o vídeo que eu postei hoje. Só que quando a gente faz vídeo sobre história, normalmente, não sei se não entrega tão bem ou de quebra, a galera já não clica de imediato e o vídeo performa mal. Então, se você ainda não viu esse vídeo, onde eu falo sobre as 5 vezes que o Corinthians poderia ter ganho a Libertadores e não venceu, seja por diversos motivos diferentes, confere esse vídeo que ficou muito da hora. A gente faz aí um apanhado geral desde a Libertadores de 99, vendo aí todos os anos que o Corinthians tinha bons times, mas infelizmente a gente não conseguiu trazer a taça. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ou se você está pela televisão, dá um cliquezinho, entra no canal e confere esse vídeo que tá da hora mesmo e eu lancei hoje. Beleza? Vamos lá então para o início aqui da nossa análise, começando sobre o retrospecto do Corinthians com times venezuelanos, porque contra o Universidade Central, que é o time que a gente vai enfrentar agora nesse início na pré-Libertadores, né? Estamos aqui com a Universidade Central da Venezuela Futebol Clube. A gente ainda nunca jogou, porque inclusive será a estreia deles na Libertadores. Mas o Corinthians já pegou por diversas vezes Deportivo Lara, Deportivo Táchira, que são times, ou Táchira principalmente, que são times mais tradicionais da Venezuela, e a gente tem um retrospecto absurdo de bom. Em 10 vezes que a gente pegou os caras, 9 vitórias do Corinthians e apenas um empate. E temos várias goleadas, inclusive, nesse histórico. Teve um 7-2 contra o Deportivo Lara em 2018, quem não se lembra. Deportivo Táchira também, lá na nossa campanha invicto na Libertadores de 2012, onde a gente meteu um 6-0 no Pacaembu, só que a gente empatou na estreia lá na Venezuela por 1-1 com aquele gol de cabeça do Ralf. Quem não se lembra, coisa mais linda. E ó, quem é supersticioso, novamente o Corinthians vai estrear fora de casa na Venezuela. Foi assim que começou a nossa campanha em 2012. Espero que esteja iniciando a campanha do Bila Libertadores agora em 2025 também. Então por isso que eu digo, ó, se você curte o canal, se inscreve e acompanha todos os vídeos, porque a gente pode assistir a campanha, acompanhar a campanha toda e ir conversando aqui no canal, que vai ser muito da hora também. Vai ser inesquecível. A gente já fez uma reta final do Brasileirão inesquecível, que foi quando a gente estreou o canal aqui. Vamos ser pé quente e dar sorte novamente pro Corinthians nesse ano de 2025 para trazer uma taça que não vem aí desde 2019. Vamos lá, outra coisa importante de deixar nesse vídeo de pré-jogo: a campanha, o histórico geral do Corinthians na Libertadores. São 138 jogos do Corinthians até o momento na Libertadores. A campanha em casa é irretocável, apesar que teve algumas eliminações em casa, sim, principalmente com gol fora, que graças a Deus não existe mais critério de desempate. Mas olha só, em 69 jogos em casa, a gente ganhou 48, perdeu apenas 10 e empatou 11. São 70% de vitória. Se colocar ainda os empates também na contagem, é um aproveitamento muito bom. Só que da mesma forma que é muito bom em casa, é terrivelmente ruim fora de casa. O Corinthians não consegue se impor fora de casa. A gente sempre vai para aquele empatezinho, sabe? Aquele empatezinho que nunca é empatezinho, porque o time se recua demais e acaba tomando a derrota. Então são 69 jogos também fora de casa, com apenas 20 vitórias, 22 empates e 27 derrotas. Ou seja, menos vitórias do que empates e derrotas fora de casa, e isso é terrível para o Corinthians. E acaba equiparando aí uma campanha que é excelente em casa e fora de casa é muito ruim. Então a gente tem 223 gols na competição, 133 gols tomados, é menos de um por jogo, mas poderia ser ainda melhor essa média de gols tomados. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso daqui também. E nossas últimas campanhas não foram boas, apesar que 2022, se consegue ver aqui, ó, a gente foi até as quartas, onde a gente acabou parando no Flamengo com 2 derrotas, time lá do Vitor Pereira, daquela campanha lá contra o Boca Juniors que a gente ganhou nos pênaltis, beleza, histórico, eliminamos o Boca na La Bombonera. Porém, olha que campanha medíocre, dá para falar dessa forma, porque a gente teve apenas 2 vitórias, a gente estreou perdendo contra o Always Red,
Always ready. Acabou perdendo, ó, fora de casa. O Corinthians fora de casa na Libertadores vai muito mal. Espero que a gente melhore essa campanha aqui. Daí a gente venceu 2 em casa contra o Boca, inclusive estava eu lá na Neoquímica Arena, sensacional, 2 gols do Maicon, hein? E daí depois, olha só quantos empates na sequência e a gente acabou sendo eliminado com 2 derrotas. Então a gente teve 3 derrotas, 5 empates e 2 vitórias. A gente mais perdeu e mais empatou do que venceu, mesmo chegando até as quartas de final. Então você consegue ver que é uma campanha medíocre, mesmo avançando até as quartas. O Corinthians precisa e pode ser muito mais que isso nas Libertadores, principalmente agora que os times argentinos principalmente estão enfraquecidos e basicamente a Libertadores se torna uma grande Copa do Brasil, aí com seus principais times brasileiros focando seus maiores esforços nessa competição. A gente pode e deve ir muito mais longe, principalmente aproveitar essa questão do fator aí dos outros times uruguaios e argentinos estarem muito enfraquecidos. Vamos lá, ó, outra coisa interessante também, transmissão, aonde que o Corinthians vai passar aí na televisão para você assistir. Se você é de São Paulo, vai passar na TV aberta, vai passar na Rede Globo. Só que a Rede Globo peca e muito, por isso que inclusive o Corinthians, a torcida do Corinthians pega muito no pé. Custa passar para todo o Brasil a estreia do Corinthians na Libertadores, ter certeza absoluta que seria um recorde absurdo de audiência, seja qual for o estado. Por exemplo, aqui no Paraná, onde eu moro, se passa na Rede Globo, pô, bate quantos pontos de audiência, meus amigos? Mas não, somente para São Paulo que vai passar através da TV, da Rede Globo, e aí você pode assistir também em outros lugares, né? Como por exemplo na Globoplay, que vai passar para todo o Brasil, se você é assinante você pode assistir, e também na TV fechada, na ESPN, e também no streaming da Disney Plus. Eu vou de ESPN, infelizmente ela não tem outra opção. As imagens sempre da Rede Globo são sensacionais, não dá para negar. E aí outra coisa, já falando aqui, ó, inclusive aproveitar que tá a imagem do Memphis Depay, foi lançada aí uma campanha de todos os principais jogadores do Brasil, incluindo o Memphis Depay, todo o elenco do Corinthians, Neymar, enfim, uma galera tá nessa campanha aqui contra o gramado sintético nos campos brasileiros. E eu acho sensacional isso aqui, sinceramente, porque é como diz aqui a legenda do próprio Memphis, ou que a galera inclusive padronizou, né? Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado de futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso para os atletas jogarem e treinarem. Com certeza, meus amigos, campo sintético, se conseguiu ver, não é para futebol profissional, é para pelada, é para jogar um society, aí beleza, é um custo-benefício interessante. Mas os times, principalmente da Série A, onde preferem jogar os esforços, não quero ter serviço com manutenção de gramado, vai lá e investe no gramado sintético para ter aquele campo de plástico brilhando o ano todo, é muito mais fácil, é muito mais simples. Porém a qualidade do jogo difere muito, não é a mesma coisa. Você que joga uma pelada e você vai jogar no campo e vai jogar no sintético, você vê que é totalmente diferente. E times que jogam como mandante com certeza são muito beneficiados, porque o Corinthians que joga num gramado natural, quando vai enfrentar, por exemplo, o Palmeiras no Allianz Pasto ou o Botafogo fora de casa, não tem a mesma expertise e o mesmo tempo de bola, é consequentemente uma vantagem para o time da casa que disputa 19 jogos de um Campeonato Brasileiro, por exemplo, naquela condição. E os próprios atletas desses clubes, eles não expõem abertamente porque obviamente fica feio para o time deles, mas eles não gostam também porque acarreta em muito mais lesões. A cadência do jogo é outra, isso daqui vai contra a profissionalização, é muito mais a favor do amadorismo, a questão da implementação de gramados sintéticos no Brasil. Sou totalmente a favor dessa campanha aqui, não ao gramado sintético. E aí eu vou falar sobre a Universidade Central da Venezuela, tá aqui o técnico dos caras realmente falando que as condições financeiras dos clubes tem um abismo, e com certeza isso quanto com qualquer outro clube venezuelano, os times brasileiros têm uma condição econômica muito maior, e eles falaram que durante o sorteio onde estavam reunidos, eles estavam torcendo para não pegar nem Corinthians e nem Boca Juniors nessa fase, e quando pegaram o Corinthians eles tiveram que assimilar rápido essa ideia e tentar agora fazer o máximo que eles puderem, porque eles sabem que não são favoritos, consequentemente o que vier é lucro, e isso é muito perigoso para o Corinthians. Então os caras vão jogar a vida, se eles perderem, forem goleados, enfim, tá dentro do script, não vai ser nada demais,
E, pô, futebol, como eles falaram aqui, é 11 contra 11, então o Corinthians tem que estar muito ligado porque pode acontecer absolutamente tudo nesse jogo. E como mencionei no início do vídeo, o Corinthians ainda não tem nenhum jogo com a Universidade Central, será a estreia deles na Libertadores e é o primeiro jogo também na história entre o Corinthians e a Universidade Central da Venezuela. Só que como falei também, essa daqui é a fase da pré-Libertadores e o Corinthians já disputou em outros anos essas fases aqui, acabou avançando e ficando em outras 2 ocasiões. São 6 jogos no total, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Terrível, meus amigos. São 7 gols marcados, 5 sofridos, avançou uma vez e ficou 2 vezes na pré. Vamos refrescar a memória aqui, é triste essa situação aqui, terrível demais, né? O Ronaldo veio logo sequência a aposentadoria do Fenômeno, triste mesmo, porque inclusive nesse ano o Corinthians veio se sagrar campeão brasileiro, no ano seguinte foi campeão da Libertadores e Mundial, o elenco estava muito preparado para ser campeão, mas acabou parando para o Tolima em 2011, onde a gente empatou no Pacaembu, só que na partida de ida a gente acabou perdendo 2-0. E em 2015 foi um baile, o Corinthians passou fácil pelo Once Caldas, a gente ganhou de 4-0 jogando em casa, foi incrível, lindo, e depois na volta o Elias acabou fazendo um gol e acabou terminando 1-1, jogo fora de casa, a gente acabou avançando sem muitos sustos contra o Once Caldas em 2015. E aqui, volto a falar, era apenas um confronto indo e volta, e agora são 4 jogos para a gente avançar para a fase de grupos. E em 2020, novamente o Corinthians parou no Guarani do Paraguai, meu Deus do céu, meus amigos. Pela segunda vez o Corinthians já havia sido eliminado na Libertadores de 2015, para o Guarani do Paraguai, onde a gente perdeu fora de casa com uma falha do Cássio, veio na Neoquímica Arena, perdeu novamente, e depois em 2020 a gente pegou aí eles numa revanche, bem entre aspas, porque era pré-Libertadores, e a gente acabou novamente sendo eliminado pelos caras. A gente perdeu de 1-0 fora de casa, e a gente voltou em casa, conseguiu ganhar, Mauro Bozelli e Luan fizeram os gols, só que por conta do gol fora de casa, os caras acabaram avançando aí num 2-2 de um agregado, né? Um gol marcado na Neoquímica Arena, os caras avançaram e, pô, Guarani do Paraguai ser pedra no sapato do Corinthians na Libertadores é pra acabar. E agora a gente pode novamente se classificar, porém a gente tem 4 duelos logo à frente. E a gente pode pegar, se passar na Universidade Central, 2 times equatorianos, ou é o Nacional, ou então o Barcelona de Guayaquil. Sobre o nosso rival, Universidade Central da Venezuela, olha só que louco que é o calendário deles. Eles terminaram a temporada do campeonato nacional deles no final de 2024, só que não foi bem no final, foi o último jogo em 2024, foi dia 19 de outubro. E depois eles tiveram mais de 3 meses de férias e preparação para iniciar a temporada 2025 no final do mês de janeiro, empatando em casa contra o Academia Anzoátegui. E depois com o Deportivo Laguaira, eles empataram 2-2, perderam para o Táchira. E agora, no último final de semana, na última sexta-feira, para ser mais exato, ganharam os Estudiantes de Mérida. Então eles estão bem mais ou menos no campeonato deles lá, estão em 8º de 14 times, então estão mais para baixo do que para cima na tabela. O time mesmo localmente não faz uma boa campanha, o Corinthians tem que se aproveitar disso para já logo em primeiro jogo fora de casa já fazer um bom resultado, trazer um jogo mais tranquilo ainda para São Paulo. E agora a gente vai falar sobre a escalação. Ao que tudo indica, o Coringão vem dessa forma para pegar o Universidade Central fora de casa, primeiro jogo na Libertadores 2025. Hugo no gol, Ramalho e Choca provavelmente serão a dupla de zaga, Mateuzinho na lateral direita e o Hugo na esquerda, porque aí ó, pelo jeito, agora já se auto-explica, o Matheus Bidu tá pedindo muito, uma pedida salarial alta para renovar com o Corinthians e já foi afastado. E para ser bem sincero, meus amigos, tá certo fazer isso. Me dói ali, futebolisticamente, com certeza eu escolheria o Matheus Bidu ao invés do Hugo. Alguns vão dizer, mas o Matheus Bidu não sabe defender, só sabe atacar. E o Hugo sabe fazer o quê, meus amigos? Sabe atacar, sabe defender, não sabe fazer nada. A gente tá carente ali de um bom lateral esquerdo e tomara que esse argentino que está sendo especulado aí chegue mesmo, chegue rápido e consiga assumir a nossa lateral esquerda, porque a gente tá precisando urgentemente de alguém qualificado lá pela esquerda. Dito isso, o Ranieri na volância, a gente vai ter agora, que já deixei inclusive do lado, a volta de Breno Bidon, excelente, mas com certeza ele não vai chegar jogando. Apesar dele já estar lá na Venezuela aguardando o Corinthians, né? Onde o Corinthians já embarcou, já foi também para Venezuela. Acredito eu que vai de Martínez e Carrilho mesmo ali no nosso meio de campo, fazendo ali o segundo volante, terceiro homem de meio de campo.
Rodrigo Garro na criação e Memphis Depay com o Yuri Alberto no ataque. O time é bom, a gente pode conseguir um bom resultado. Foi inclusive esse time que entrou contra o Santos. A gente fez um bom jogo sim no primeiro tempo e deu para ver que segurou muito, se poupou muito e houveram muitas substituições no segundo, onde o Vampirão inclusive já estava pensando nessa partida, né? Então o Corinthians tem sim possibilidade de trazer um bom resultado lá com esse time, com esse 11 que a gente está vendo na tela. E com certeza o Breno Bidon vai voltar naturalmente para sua posição, mas não sei, né? Porque o Carrilho domina essa posição como ninguém, mesmo pela esquerda, não sendo ali no seu habitat natural, e o Martínez está surpreendendo e muito, fazendo essa parte ofensiva que ninguém imaginava que ele faria, inclusive dando assistência. Aquele primeiro cruzamento no gol contra o Santos foi incrível, e ele teve outras participações interessantes em outros jogos do Campeonato Paulista também, enfim. Abriu uma possibilidade aí, inclusive, de uma posição que a gente não tinha testado nele ano passado. Bando Store, caso você queira um manto. Pô, vai entrar em extinção esses mantos aqui e ficaram pra história. Marcou com Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Memphis Depay. Caso você queira ter eles na sua coleção, modelo torcedor ou jogador, confere aqui embaixo, link na descrição, comentário fixado, camisas a partir de R$ 69,00, mais os impostos de importação no Brasil, mas ainda assim acaba ficando um valor muito da hora. Se você está na televisão, pega o teu celular, digita bandostore.com que se acessa rapidamente, e se você já está no celular, no computador, rola aqui embaixo na descrição, clica no link que você vai ser redirecionado e lá com o vendedor você finaliza sua compra, beleza? Eu não vi a hora de começar essa Libertadores, pré-Libertadores, mas vamos falar Libertadores mesmo, porque o Corinthians vai avançar, confiança que a gente tem um time bom e a gente vai conseguir ir muito longe, rumo ao bi da Libertadores, confiança meus amigos que vai dar bom. Vai Corinthians e até a próxima.